Oi, tudo bem? Obrigado por ter dado play. Iniciamos essa live hoje, que fica gravada, com o Clube Ictus. Clube Ictus, glória a Deus. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre clube de leitura. Sexta-feira, dia de ler, bebê. Sexta-feira é dia de você ler um pouquinho. Que bom, muito obrigado. Tudo para psicólogo. Bom dia, boa tarde, boa noite já no Brasil, né? Hoje meio perdido com o horário aqui. Obrigado. A gente vai estar falando um pouquinho aqui com o Clube Ictus, aguardando que o Thiago e a Carol cheguem para a gente fazer aquela chamada especial. Se você que ainda não conhece bem o que nós fazemos por aqui, eu me chamo Guilherme Burjac. Sou pastor, sou professor e tenho um ministério de cuidado pastoral aqui no meio digital. Se você quiser participar da nossa live, se você quiser conhecer os nossos canais de comunicação, nós estamos no YouTube, também no Instagram e no Twitter. E se você quiser receber estudos bíblicos, aí no seu celular é só assinar a nossa lista de transmissão que está na bio deste nosso canal. Aguardando chegar. Obrigado, Leitor 42. Débora, boa noite, obrigado. Eliane Costa, obrigado por estar aqui. Já a gente está esperando só o Thiago e a Carol chegar. Oi, Roger, tudo bem? A gente vai estar... Oi, Thiago. Então vamos já chamar o Thiago para participar aqui. O Gutan. Saudar. Vamos ver o que a gente faz aqui. Enviar um Unice. É isso. Vamos invitar então o Thiago. Será que está tudo certo também para o Clube Ictus? Creio que também. Vamos aguardar. Vejo livros. Vejo flores em você. Vejo livros. Muito Thiago, bem. A outra imagem estava melhor. Olha, susto. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo em paz? Nossa, mó legal de estar aqui. Obrigado eu pelo fico feliz que convite você aí. está aqui na sexta-feira à noite. Isso é bem típico de final de mês. Não tem nada para fazer, A fica em gente casa. tá meio longe do fim do mês ainda. Tem mais uma semaninha inteira aí. O meu mês acabou no dia 3. Espero que não seja o dinheiro, né? O dinheiro, mas não tem mais nada para fazer. Deixa eu chamar aqui, então, a Carol que está chegando aqui agora. Aqui, vamos ver aqui. Chamar. Eu consigo invitar, e aí tá chamando para participar com a gente também. Que bom que vocês estão por aqui. Muito obrigado, boa noite, sejam muito bem-vindos. Aqui é um espaço que a gente sempre dá. Ai, Carol, e aí? Olá, Carol, tudo que bem? não é Boa Carolina, noite. não é Caroline, não é Carol. Isso Só mesmo, Carol. somente Carol. Eu imagino que deve ter sido assim. Bom, mas como você chama Carol? Carol, Carolina? Não, Caroline? Não, só Carol. Isso aí. Tá, só Carol. É a história da minha vida. Que joia, que bom que vocês estão por aqui. Muito feliz com o Clube Ictus, assim, muito feliz mesmo, assim. É uma das iniciativas que eu gosto tanto de apoiar, porque leitura e uma curadoria de leitura que não fica só... Porque existem... Aqui, vocês não vão falar, mas eu posso. Existe aquela curadoria fake, que é aquela coisa seguinte, você tem parcerias com as editoras, então você não faz curadoria, você é só o distribuidor com cara de curadoria. Mas vocês não, tanto é que a gente vai falar um pouquinho sobre o Ictus Experience, né, o Clube Ictus Experience, que teve... Esse nome veio agora, mas a iniciativa já não é nova. Porque Não tivemos a é. leitura de Dostoiévski, né? Nossa, que leitura difícil, Quase um ano, né? Nossa, Foi mas Um fantástico. ano lendo. Nossa. Praticamente. Quantos capítulos tem no podcast, Carol, dele? Tem Acho que uns são 30 e quase 38. 40, né? Acho que é por aí. E Nossa. A gente foi interagindo trecho a trecho com ele, episódios de quase uma hora cada um. Não, então, Maravilhoso. para quem não sabe o que é Dostoiévski é a base de todo mundo que escreveu sobre graça nos anos 2000. Aí você vai encontrar a citação dele no Philip Yancey, você vai encontrar a citação dele no Brennan Manning, você vai encontrar a citação dele no Caio Fábio, a citação todo dele, mundo, né? em todo A gente mundo vê cita.
tudo quanto é cristão, assim, bom, né? Cita Dostoiévski uma hora ou Os outra. ruins também falam, mas tudo bem. Mas tudo bem. Ai, que bom. Então, o que ele estava falando sobre o clube de leitura e o quanto a curadoria que vocês fazem com o Clube do Livro, né? Que é você assina, faz uma assinatura no Clube Ictus e você recebe. Tem muitas modalidades ali, tem para seus filhos, tem modalidade para teólogos, modalidade para quem não curte muita teologia. E o gostoso é porque há uma mescla de literatura, né? Literatura cristã, essencialmente cristã, literatura que é de fantasia, literatura cristã de fantasia, que o C.S. Lewis, tem muita gente que descobre que C.S. Lewis está falando de Jesus, toma um susto. Né? Pois é. Não, mas ele é cristão. A maioria dos caras que você lê na faculdade também, assim, os filósofos os mais antigos, né, os sociólogos mais antigos, todo mundo nasceu no berço cristão. E A aí, filosofia saiu de dentro do cristianismo, né? Isso aí. Então, olha aí, e o clube oferece, a gente vai estar falando um pouquinho, perguntar para vocês algumas coisas. Sim, vontade. Bom, a gente vai falar vamos falar primeiro do Experiência, porque é o que está quente aqui, né? O que está quente, no Telegram. E eu sabe quando eu descubro? Quando não cai o WhatsApp, começa a aparecer um monte de gente. Fulano entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram. Quando não caiu o WhatsApp, ou quando o atual presidente, não vou falar o nome, porque de repente os robôs aqui acabam derrubando a gente, mas o atual presidente, quando fala, tô lá no Telegram, aí fulano subiu no Telegram, aí eu começo a identificar. Eu já tô lá faz tempo. Você que dizia que estava em cima do muro, não está tão em cima do muro. E é um canal do Telegram. Explica pra gente o que acontece lá, Thiago e Carol. Bom, primeiro, a gente tem o Clube Ictus, eu acho que é necessário explicar um nadinha dele, pelo menos para fazer sentido a campanha que a gente está fazendo agora, né? Como o Burjac já falou aí, a gente é um clube de literatura, um clube literário. É cristão, mas é um cristão com C minúsculo, né? Porque a gente tem um pezinho do lado do cristianismo e um pezinho do lado dos livros seculares. E quando a gente fala secular, a gente não tem nenhum peso, assim, que normalmente o termo carrega. Secular simplesmente como algo que não é cristão, não necessariamente cristão, né? E a gente entende que o cristão, como ser, como pessoa, ele precisa não só ler livros cristãos de teologia ou que falam sobre cristianismo, mas também ler os livros bons, clássicos, ou até mais atuais e tal, mas bons livros de autores que não necessariamente vão falar sobre o cristianismo e às vezes nem que eles mesmos sejam cristãos. É muito importante isso. E a gente percebeu isso ao longo do tempo, ao conversar com pessoas de referência do universo cristão, o Burjac, inclusive, foi um deles. Exatamente. Quando a gente batendo papo, a gente descobre que os livros que marcaram a vida dessas pessoas normalmente são livros não cristãos. Aí surgiu, por exemplo, Dostoiévski. A gente acaba descobrindo muito cristianismo embebido nos textos dele, mas o livro não está falando sobre cristianismo diretamente, ele não é um texto apologético, né? E a gente, como cristãos, eu e a Carol somos cristãos, a gente, desde 2017, 2018, a gente começou a ficar incomodado com a ideia de que cristãos precisam aprender a ler fora da caixa. E aí a gente criou, então, o nosso clube de leitura, onde a gente mistura livros cristãos para edificação de vida e tal, alguns mais teológicos, como o Burjac falou, a gente tem vários planos diferentes lá no clube, e essa ideia de partir para o lado mais livros clássicos, livros bons que falam sobre qualquer assunto. E a gente vem entregando para o Brasil inteiro, desde março de 2018, livros pelo clube. Então, você pode assinar ele. O clube existe ainda. Você pode entrar no nosso site, ictus.com.br, procurar lá um plano que faça sentido para você e você vai receber uma caixinha com 1 ou 2 livros todos os meses na sua casa. Depois de um tempo, a gente criou o podcast, que é para conversar com todo mundo sobre essa questão, sobre essas coisas de literatura, livros, sobre o universo do Ictus como um todo. Isso a gente... As próprias entrevistas com os peixes grandes, que são as pessoas que indicam os livros pra gente no clube, que fazem a curadoria, que você brincou aí, a curadoria de verdade, né?
E eles estão lá no nosso podcast. Então, dentro do podcast tem, por exemplo, essa experiência de leitura coletiva que a gente fez com Dostoiévski. A gente tem alguns livros lá, Agatha Christie, Brennan Manning. Se não me engano, o Brennan Manning foi indicação sua mesmo, né, Burjac? Foi. O Evangelho Sim. Maltrapilho. A gente Maravilha. fez o Evangelho Maltrapilho e a gente fez o Dostoiévski. Então, assim, tem muita coisa lá no podcast. Para você conhecer a Ictus Podcast. Procure em qualquer aplicativo de podcast aí que você vai encontrar. Depois de um tempo, a gente sentiu a necessidade de conversar um pouco mais sobre Bíblia. A gente criou o podcast Leitura Bíblica Comentada, que é um projeto assim de vida longuíssima. Que a nossa ideia é passar pela Bíblia inteira, lendo o texto bíblico e comentando capítulo por capítulo. Então, cada episódio do podcast é um capítulo da Bíblia. A gente já fez Gênesis inteiro, um Sim. trechinho de Salmos, e a gente está na metade de Lucas, mais ou menos. Gravados. Toda semana sai também. Esse é um podcast que está separado do Ictus Podcast, porque, enfim, é uma coisa muito específica. Se você tem interesse de conhecer, é leitura bíblica comentada no seu aplicativo também. E aí, vindo para essa experience aí, que a gente deu esse nome, Ictus Experience, recentemente a gente estava incomodado porque a gente conversava sobre livros muito internamente, no sentido de gravar podcast, que a gente conversa com nós mesmos, né, apesar das pessoas ouvirem, mas a gente não interage com a pessoa, a gente interage só como ele ouvinte e nós falantes, né? E com o pessoal do clube, que a gente tem lá o canal no Telegram, conversa e tudo. Só que o clube normalmente é quem está gastando um dinheiro todo mês, então acaba sendo um público mais restrito. E aí, conversando bastante com a Carol e principalmente com o pessoal lá no nosso canal, a gente pensou, poxa, a gente precisa expandir um pouco esse horizonte, tentar conversar um pouco mais com as pessoas, principalmente aquelas que não conseguem se tornar um assinante. E a gente percebeu também que tem bastante gente que acaba não entrando, e nem é por questão financeira, é porque já é um leitor ávido, então acaba tendo muito livro repetido para ele, aí realmente não compensa. Eu falei, pô, a gente tem esse pessoal que gosta da gente, ouve a gente no podcast, mas não faz parte do clube, como que eu alcanço esse pessoal? Aí a gente criou a ideia de fazer uma experiência, na verdade agora é uma experiência pra gente também, a gente está fazendo a primeira vez, a gente não sabe o que vai ser do futuro disso. Mas a gente decidiu fazer no mês de julho, que é um mês de férias para algumas pessoas, um mês mais tranquilo, em tese, e criar uma experiência de leitura coletiva, não no sentido de audiobook, da gente pegar o livro e ler junto, mas a gente se organizar, e aí, se não necessariamente os assinantes dos planos, mas qualquer pessoa que gosta de ler, que queria gostar de ler, mas ainda não sabe como fazer, que gostava de ler e hoje não tem mais tempo ou está tentando retomar, qualquer um. Trazer essa pessoa para perto da gente e falar, ó, vamos passar um mês lendo juntos? A gente vai criar um cronograma de leitura com, sei lá, 10, 15 páginas por dia, sabe? Um ritmo bem tranquilo. E a gente vai ler 2 livros. Por que isso? Que a gente... fala um pouquinho disso aí, Carol. Porque como o nosso público é, assim... é majoritariamente cristão, mas a intenção do Ictus é divulgar uma boa literatura, então por que não misturar, né, os livros seculares dos livros cristãos? E nós sabemos que tem muitos cristãos que gostam, amam ler livros seculares, e a gente usa essa palavra sem peso nenhum, o Tan já falou isso várias vezes, e tem aquelas pessoas que preferem realmente ler livros com um teor, uma base teológica, e tá tudo bem, o importante para nós é ler, né? E aí a gente decidiu que, poxa, já que a gente manda sempre tentar mesclar aí um livro secular, um livro cristão, sempre vão 2 livros, pelo menos, nos kits do Peixe Grande, por que não fazer 2 ciclos de leitura, né? Para nós, não é um peso nenhum, né? Só mais um livro aí na listinha que a gente tem. É o que a gente fala, né? Que o nosso trabalho é ler. E, nossa, eu amo o meu trabalho, porque sentar para ler é maravilhoso. E aí a gente internamente decidiu, pegamos a lista de todos os livros que nós já enviamos e, graças a Deus, já mandamos muita coisa boa, nossa, muita indicação maravilhosa. Difícil foi fazer a lista, pastor. Difícil foi fazer a lista. Eu vi. Foi cortar a lista, né? Não construir ela. Porque a nossa primeira lista tinha 12 livros de cada um, né, Carol? Aí a gente falou, puxa, é muito, né? É muito. Porque qual que foi a estratégia? A gente também não queria falar, ó, vamos ler esse livro e esse.
a gente queria uma coisa muito inclusiva mesmo, Isso desde o mesmo. início, assim, desde antes das pessoas entrarem para a leitura. Então a gente se juntou aqui, escolheu 6 livros cristãos e 6 livros seculares, Uhum. criou 2 enquetes lá no nosso canal no Telegram, e até ao meio-dia de hoje, ficou a semana inteira correndo essa enquete, as pessoas que estavam interessadas em, espero que todas estejam realmente interessadas em seguir na leitura com a gente, né? Elas iam escolher pra gente quais iam ser os 2 livros que a gente ia ler. Isso E aí. foi muito legal, o Burjac estava lá fazendo campanha, né? Deu certo, Burjac? O que que você tava... Não, o Peregrino deu certo. A notícia que você me deu é que o Peregrino ganhou. Eu vi lá, o Sim, É, Peregrino então. ganhou. O Peregrino exatamente. A nem gente foi tem os 2 brasileiro. livros, né? Saiu o Peregrino, do John Bunyan, John vai Bunyan. ser o livro Livraço. cristão, mas foi Livraço. muito apertado e foi muito Um gostoso voto, de ver. É. O Peregrino eu acho que ganhou por 2 votos. 2 votos. É, E o que ganhou por 1 voto, na verdade, quando deu meio-dia, estava empatado. E aí a gente falou, ó, o primeiro que desempatar, leva. E aí, meio-dia e 1, veio um voto para Crônicas de Nárnia. A gente vai ler o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, só a primeira crônica. Uhum. E ela ganhou de 1 voto do Hobbit. Do Hobbit, Que, pois puxa, é. e assim, deu uma dorzinha no coração, porque os 2 livros são sensacionais, né? Mas Mas a enfim, lista era maravilhosa. A era muito lista. boa. A gente colocou livros como A Sombra do Vento, que é bem Nossa. conhecido aí na Espanha, né? Nossa, é. E que livro Nossa. fantástico. Eu, Aliás, nossa, qualquer livro que ganhasse, eu ia ficar muito feliz. Muito, muito. Porque realmente a Não dava gente. pra ter notícia ruim ali, né? É, exato, exato. Mas assim, eu fiquei muito feliz com a interação do pessoal, com a escolha dos títulos. Eu acho assim que foram títulos que vão ser muito tranquilos de ler, né? Apesar essa edição aqui ser gigante, mas o primeiro livro é bem curtinho. é A gente sabe pequeno, que né? aqui tem Sim. todos. Então, assim, para aquelas pessoas, principalmente, como a gente quer incentivar as pessoas a lerem, não vai ter desculpa. Pô, vocês pegaram um Irmãos Karamazov com 800 páginas. Não. A gente tá pegando um livro aí com, no máximo, vou até ver aqui, ó. Não, a gente 220 vai ler umas páginas. 10 a 15 páginas por dia, assim, é bem tranquilo. Exato. Então vai ser uma coisa bem tranquila. E como a gente já tem dito, o importante para nós é as pessoas elas participarem tanto das reuniões. Ah, não consegui ler. Não tem problema. Vem para você ver como é a reunião. Obviamente, se você não quiser tomar spoiler, né? Apesar que esses 2 livros aqui, acho que É, Eu acho que é spoiler free, né? tranquilo. é tranquilo. É que, na verdade, o cristão lê, ele não deixa de ler. O problema é que muitas vezes ele não lê coisas boas. É. Esse é um problema. E eu Sim. estava falando sobre, vocês deram um panorama, achei bem legal, assim, porque para quem está aqui chegando, e vai ficar gravado também, a gente vai difundir isso para outras pessoas, é a importância, porque eu conheço outros clubes de assinatura, né? Eu tenho, inclusive, ganhei de presente um Pilgrim, eu acho legal, audiolivro e tal, estou me acostumando com audiolivro, porque algumas narrações narrações deixa pra lá. Eu pessoalmente não gosto do formato, mas é muito pessoal isso, né? Por Tem exemplo, gente que gosta bastante. eu tô ouvindo, por exemplo, o The Witch, né? E tá muito legal, porque é o dublador, parece que é o dublador dele nas séries, é que tá fazendo a leitura e Que tá legal. muito. E ele modula os personagens, quando é outro personagem, ele modula, é muito legal. E eu tô tentando entrar nesse mundo, né, de audiolivro que é novo para mim. Mas eu tô falando, deixa eu dar o meu testemunho em relação ao clube de leitura e o tanto que é importante o clube de leitura e o quanto é importante o clube Ictus. Por quê? É um negócio, mas não é um negócio pelo negócio. É isso que eu entendo. Não é um negócio pelo negócio. É um negócio, é uma empresa que tem... aí o Thiago tem aí, ó, o imobilizado de vocês está tudo aí atrás, ó.
no estoque. O dinheiro imobilizado de vocês está todo aí, ó. Tá todo Esse aí são atrás. livros meus, não, Diga não tem lá. nada a ver com Ictus, não. Não, é tudo seu, né? Ah, tá jóia. Diga-me para sua tesoura direita, tá atrás do Thiago. É, Mas o que eu vejo é o quanto vocês são cuidadosos com o leitor. O leitor é um cliente, porque é um negócio, mas o tanto que vocês são cuidadosos com o leitor. Uhum. Por quê? Porque tem alguns clubes de leitura que me assustam, porque não são clubes de leitura, são redes de distribuição de livreiros. Quer dizer, a Uhum. curadoria é meio que assim, não, nós vamos financiar para vocês, nós queremos o seu rosto, queremos a sua marca, e aí você cria um clube de leitura. E como é que a gente vai poder mobilizar mais, transformar isso no mundo digital em dinheiro? Vamos criar um clube de leitura. Mas como assim? Não, as editoras, a gente fecha parceria com as editoras mandam para a gente o material e a gente vende o material. Ou seja, é quase um marketplace de editoras. Não é um serviço de Uhum. curadoria, é um serviço de marketplace. Que é o que está muito na cara com alguns outros clubes de leitura. Mas se você que está me vendo não tem ainda assinatura, as vantagens, eu vou eleger uma vantagem e aí eu vou pedir para o Thiago e para a Carol, sei que são muitas, se quiser duas não tem problema, mas para mim a maior vantagem disso tudo é que ninguém gosta de queimar dinheiro. Então, se você assinou o clube de leitura, você vai ter que ler o livro. E aí, isso te força, sabe, a manter a leitura em dia. Te força a manter a leitura em dia. Porque ler é um hábito. A minha experiência com a leitura me salvou. Sinceramente, me salvou, porque eu tinha dois professores, eu contei essa experiência para vocês, que me disseram, eu tinha um tio que decretou que eu ia ser bandido, meus irmãos iam ser bandidos, que a gente morava na periferia. E aí, eu tinha dois professores e os dois, em momentos diferentes, disseram que a leitura é quem pode mudar a nossa história. Uhum. E eu comecei a ler um capítulo de livro todos os dias. Todos os dias. Fiz isso até os 40 anos de idade, dos 12 aos 40. Depois veio o smartphone e acabou com tudo. Mas agora estou voltando de novo. Fiz um propósito, estou voltando de novo. E tô lendo. Mas qual é a vantagem de ter um clube fazer parte do Clube Ictus? Qual é a vantagem para quem fazer assinatura? Além de receber o material na sua casa. A gente tenta transformar todos numa grande comunidade. Então, isso a gente se orgulha muito. O TAM, ele faz muito esse trabalho de, quando a pessoa se associa, chamar a pessoa, conversar com ela. A gente se esforça muito em ter um bom relacionamento com os nossos associados. Porque, como o senhor falou, é um negócio. Mas se fosse o negócio pelo negócio, já não existia o Clube Ictus. Essa que é a verdade, né? Estamos bem longe de ganhar dinheiro com isso. Bem longe. Está muito longe de ser uma coisa viável financeiramente. Mas acho que o amor pela leitura, o amor que a gente tem pelos livros, pela literatura de modo geral. E pela causa literatura, né? Mas assim, eu acho que o que mais eu como pessoa física, não estou falando como a Carol, a dona do clube, a experiência que eu tenho, as figurinhas que eu troco, não só com os associados, mas principalmente com os peixes grandes, com as pessoas incríveis que a gente já conheceu e que eu espero que a gente ainda vá conhecer, é fantástico, sabe? Depois, quando os podcasts, por exemplo, saem, eu escuto todos. E eu me emociono, e eu falo, nossa, olha isso. E não é nem puxando sardinha aqui pro pastor Burjá, tá? Mas quando saiu o podcast dele, eu não sei se o senhor lembra, mas o senhor deu um recado pro meu pai. Meu pai é pastor. O senhor deu um recado pro meu pai. E eu mostrei para ele, coloquei para ele ouvir. E ele chorou, ele se emocionou. E isso para mim é incrível, entendeu? Porque onde que eu ia conseguir isso? Onde que as pessoas elas iam entrar na minha vida e eu na vida das pessoas? Sabe, e atingir um público que eu não faço ideia. Eu tô aqui hoje falando aqui na internet, eu não sei aonde isso vai parar, né? Eu nem estou assim maquiada e preparada para essas coisas, mas isso não importa. O que importa para mim é essa questão, né? De pegar e, poxa, olha, isso foi especial para uma pessoa, isso pode ser especial para outra pessoa. Vamos fazer
essa ponte, entendeu? Então, essa coisa de comunidade, essa coisa de você aproximar a pessoa e apresentar uma coisa boa, isso para mim é o selo de qualidade, entendeu? Uhum. Eu trabalhei no mercado financeiro por muitos anos, mais de 10 anos. E uma das coisas que me fez sair de lá foi aquela crise existencial de, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida, sabe? Por que eu sirvo? E aí, quando a gente entrou no clube, assim, hoje é o que a Carol falou, a gente não ganha dinheiro com o clube, de verdade. Tem vezes que a gente precisa pôr dinheiro no clube ainda. Mas eu consigo olhar para trás hoje, graças a Deus nada tem faltado pra gente. Óbvio que a gente quer que isso se torne uma empresa sustentável e tudo, e sabe, Deus vai abençoar a gente um dia com isso. Mas hoje eu olho para trás e, tanto olhando para o clube quanto olhando para o podcast, eu enxergo um legado, sabe? Eu olho e falo, puxa, eu vou poder contar com orgulho para os meus filhos, para os meus netos. Olha o que o papai, o que o vovô fez. E eu vou poder chegar diante de Deus um dia e falar, Deus, está aqui a minha obra, sabe? E não foi só obra cristã, assim. Óbvio que no meu coração, pensando nisso de entregar para Deus, o Leitura Bíblica Comentada, o podcast, é o que mais pesa para mim nesse lado, né? Enfim, a gente está lendo a Bíblia com qualquer um que quer ler com a gente. Mas não só isso, porque a maturidade que uma pessoa cristã ganha quando ela se aproxima dos livros em geral é tão imensa, porque é uma experiência que eu vivi, é uma experiência que a Carol vive, o Burjac já deu o relato dele, e cada vez que chega um videozinho, uma mensagenzinha de olha o meu filho abrindo o livro, olha, eu voltei a ler por causa de vocês. Nossa, é maravilhoso. Olha, esse livro foi tão bom para minha vida. Recentemente eu tenho muito essa de procurar pessoas aleatórias, assim, que não necessariamente nem são mais assinantes do clube. Às vezes eu procuro pessoas que já assinaram e a gente perdeu contato para conversar no Telegram. Oi, tudo bem? Eu sou o Tan do Clube Ictus. As pessoas falam, nossa, o que você está escrevendo para mim? Eu falo, cara, como você tá? Quem é você? E conversar com ela. Recentemente eu tive a experiência de conversar com uma menina, ela é do norte ou do nordeste do Brasil, que ela foi associada por um mês só. E ela contou a experiência de vida dela para mim, assim, super sofrida. Ela é super tolhida pelos pais, ela assinou clube escondida, ela tem que estudar escondida porque os pais proíbem ela, sabe? Uma realidade tão distante da nossa realidade aqui do sudeste da capital, que a gente nem lembra que existe. E aí eu termino disso, eu falo, bom, tenho uma oração para fazer pela vida da menina, e eu tenho uma oração de gratidão para Deus por deixar a gente, de alguma forma, que tenha sido por um mês, sabe? Tem impactado a vida dessa pessoa. E essa é uma que eu fiquei sabendo, sabe? Quantas e quantas que eu não fiquei sabendo. Pois é. E aí essa do Ictus Experience é o nosso jeito de tentar expandir mais esse horizonte, porque a gente não quer que as pessoas só que tenham condições de assinar o plano façam isso. A gente quer que qualquer pessoa chegue. Então a gente está fazendo um ciclo, esse primeiro ciclo vai ser de graça, totalmente. Então é só entrar. Hoje terminaram as votações dos livros. Para quem tem interesse, quiser entrar no nosso canal no Telegram, é t.me/Clube Ictus. O Ictus aí tá no perfil, é o mesmo jeito de você encontrar. Tem no nosso perfil aí, na nossa bio, o link. Só que a experiência ela não vai mais acontecer no Telegram, porque a gente vai ter o que nessa experiência? A gente vai divulgar agora, provavelmente segunda-feira, os cronogramas de leitura dos 2 livros. E a partir de julho, a gente vai organizar alguns encontros virtuais ao vivo para a gente discutir a leitura. Isso, assim, a gente vai criar 2 ciclos separados. Então, se você gosta de um livro, vai em um. Se você gostou do outro, vai no outro. Se você gostou dos 2, vai nos 2, não tem problema. Aí a gente vai, então, ter encontros virtuais, assim, vídeo, como a gente está fazendo agora aqui. Pelo menos um por semana para cada livro. A gente vai ter um negócio chamado sprints de leitura, que são momentos que a gente vai parar junto para que as pessoas se habituem a ler. Então, vamos combinar 40 minutos aqui, a gente vai todo mundo parar esses 40 minutos, entrar numa live e cada um na sua casa faz a leitura, porque todo mundo sabe que você está lendo lá, eu estou lendo aqui e a gente vai seguir junto. E a gente vai encerrar isso daí com a gravação ao vivo, com a participação dos leitores, num podcast legal, falando sobre o livro.
Então, Que para quem legal. gosta do podcast, vai ter a chance de participar dele ao vivo, e aí depois a gente vai editar e publicar esse episódio, Legal. e tudo isso dentro dele. Então, a gente criou um site, uma página no nosso site, que é ictus.com.br/experience, escreve experiência, né? Uhum. Mas tem o link na nossa bio, tem link no nosso Telegram, e toda essa experiência de lives, de encontros, de cronograma, isso tudo vai acontecer dentro da ferramenta do Discord, porque é uma ferramenta única que dá tudo que a gente precisa. Mas está tudo bem explicadinho no site. Então, se você está com vontade de participar, entra no nosso canal no Telegram, ou vai na bio, ou vai no site. Procura por Ictus Experience que você vai encontrar o caminho das pedras. O que a gente mais quer é que as pessoas venham. Só na votação dos livros, que a gente não sabe se todo mundo que votou vai participar, né? A gente teve 333 pessoas votando. Uau. E eu fico Nossa, pensando, que poxa, legal. se a gente tiver 300 pessoas, que seja metade, vai. Se eu tiver 150 pessoas lendo com a gente em julho, olha quanta gente que a gente conseguiu impactar, sabe? Com certeza. E é só Nossa, isso, assim, a gente quer ver o que vai acontecer. Muito legal isso. E eu sou de uma realidade que eu experimentei isso muito tardiamente na minha vida, que são os clubes de leitura. Eu lembro que o Círculo do Livro, que era o primeiro Todo clube de mundo lembra leitura dele. que eu tive contato, foi com um clube de leitura, foi com o Círculo do Livro. Uhum. Mas era só a entrega do livro e não tinha mais nada, era uma revista que vinha junto e mais nada. Mas depois, na antiga Escola Técnica Federal, Escola Técnica de Federal de Oeste, que eu fui aluno, tinha um grupo que reunia para ler livros, que estava ripado na época, né? E faziam leitura, e tinha audição, aquela coisa toda que as pessoas liam. E é uma experiência muito legal, muito gostosa. Demais. Eu tive na Argentina há alguns anos e eu fiquei impressionado, assim, em Buenos Aires. Era a quantidade de livrarias. Lá tem muita livraria, mais livraria que farmácia, né? Aqui no Brasil é só farmácia. Livrarias, era incrível. Incrível a quantidade de livrarias, quantidade, assim, era uma coisa que me deixou atônito, assim, porque eram livrarias e banquinhas de flores. Por exemplo, eu tô morando na Espanha e a maior livraria que nós temos aqui na cidade é no Carrefour. Que coisa. Isso me assusta, sabe? Porque a pessoa diz, não, porque lê no Kindle. Não lê. Porque o que acontece? Vai parecer aqui muito metido, mas não é, gente, pelo amor de Deus. É porque eu moro perto, né? Então fica mais fácil chegar do que outras pessoas. Quando eu estive em Paris, isso ficou tão metido. Que difícil, né, pastor? Gente, não é porque eu fui acompanhando um pastor. Paris é um bairro aí do lado, né? Eu fui acompanhar um pastor que mora, pastor chileno que mora nos Estados Unidos e não conhecia Paris, eu também não. E aí, você quer ir comigo? Eu falei, vamos junto. Claro. E aí eu via, eu comecei a reparar, por exemplo, a gente pegou o metrô, a gente pegou o ônibus, o metrô, a quantidade de pessoas no metrô lendo, e a quantidade de pessoas dentro dos ônibus com um livro, ou um Kindle, ou um livro físico, mas tendo o contato com a leitura. Contato com a leitura. Talvez a gente não saiba o quanto isso é importante, ler o quanto é importante. E é gostoso quando você divide. Então, o experience, né, vai ser essa experiência de dividir a leitura, falando, nossa, a página 12, o segundo parágrafo foi assim. Arrebatador, Essa é a ideia. Assim, eu tô numa expectativa muito grande, Bujac. Muito mesmo. Porque eu não sei o que vai ser e como as pessoas vão interagir com isso. Certo. Porque, assim, momentos de leitura para mim sou só eu. É difícil eu dividir a minha leitura com alguém. Então, para mim também vai ser uma experiência nova. E eu realmente quero que aconteça isso. Olha essa frase.
e eu não pareça que eu tô falando ao vento, sabe? Eu encontro do outro lado que fala, puxa, mas marcou também. E aí a gente vai falar alguma coisa muito legal sobre aquela frase. Ou muito Vamos ver ruim, se vai acontecer né? isso, né? Ou ruim. Então, Se por bem que os exemplo, livros que tem não vai ter frase ruim. Né? mas a primeira vez que eu li O Peregrino, eu não consegui me conectar com a história. Não foi assim, aquela experiência que todo mundo fala, nossa, o Peregrino, maravilhoso, maravilhoso. E eu, inclusive, foi quem sugeriu a gente ler O Peregrino. E aí o Ken até falou, nossa, mas tô me surpreendendo. Eu falei, tô saindo da minha zona de conforto. Então, assim, eu tô indo com o coração aberto, com a mente limpa, porque eu quero ter uma experiência e talvez eu vá me impactar quando, durante a conversa, alguém falar assim, não, Carol, mas foi isso. E é sempre bom você olhar ali, né, por outro ângulo, né? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente já leu várias vezes, por exemplo, aqui o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas vai ser uma leitura, vai ser a primeira vez que a gente vai ler assim em grupo. Então é outra experiência, né? Então essa é a intenção, é realmente a gente se tornar uma comunidade que vai experimentar algo que assim não é novo, mas dentro de uma experiência nova, né? Então é isso aí. Para quem gosta de ler, que já tem hábito de leitura, vai ser mais uma experiência. Sim. Mas eu queria estimular o pessoal que está vendo aí, que perdeu o hábito de leitura, ou, como eu, durante muitos anos, ficou muito focado numa área da teologia, e dentro da teologia, dentro de uma área. Deixa eu fazer esse convite para você. Está sendo muito gostoso, por exemplo, quando eu não sabia a Sombra do Vento, eu não conhecia esse autor. Depois que eu vi ali, aí depois eu dei uma googlada, eu falei, peraí, esse cara é o escritor mais lido na língua espanhola, e no mundo hispanofônico é o cara que é mais lido, é o mais lido em 15 anos. Tem 15 anos que esse cara está escrevendo, tem 15 anos que ele escreveu, começou a tetralogia dele, desse livro, e assim, todo mundo muito ávido. Agora não tem mais livro, né? Vou dar um spoiler, ele morreu em 2020. Não é spoiler, isso é informação, né? Não vai ter mais livro. Mas assim, muito, muito, muito legal. Eu comecei, por indicação de um amigo, eu comecei a ler Duna. Antes do filme. Antes do filme do Villeneuve, né? Porque depois eu descobri que Duna é igual os C.S. Lewis, né? Os livros C.S. Lewis. Tem um monte de filmes aí, né? Tem os mais bizarros até esse último que saiu agora aqui. Eu confesso que... E aí eu quero... Para estimular, eu confesso que a primeira vez foi como eu tivesse parado de correr há 30 anos e voltar a correr de novo, sabe? Cansado, né? A literatura... Não vai, né? A literatura que não é cristã, sabe? Tentando encontrar... Porque não são afirmações, são narrativas. E aí nessa brincadeira você começa a gostar. E começa a viajar. Né? E começa e que para mim é um presente, a concentração. Para mim é um presente. Eu poder concentrar, sabe? Ouvir ele fazendo as descrições, olha, e era isso tinha esse tamanho, tinha cor, e parecia com... Nossa, está sendo muito legal. Por isso eu quero estimular você que está me ouvindo aí, tá vendo? Você que está chegando agora aqui, não tem sermão, não tem leitura bíblica, tem leitura de livro. Aqui a gente está com a Carol e está com o Thiago. A Carol não é Carolina, não é Caroline, não é Carol. Somente isso, Carol. aí. Somente Carol. E tem o Thiago, que são do Clube Ictus, que está inicia segunda-feira, né, Thiago? Dia 1º. Dia 1º. Na verdade, esse período de hoje até o dia 1º é o tempo que a gente tá dando para que as pessoas consigam o livro antes da gente começar. A gente disponibilizou links de compras para o site lá, então é só acessar lá, de novo, ictus.com.br/experience. Isso. E tem tudo lá explicadinho, o link para você comprar o seu livro e chegar a tempo de você ler. Vamos lá. Não precisa fazer assinatura para poder fazer parte do clube. Não. A gente não está nem fazendo a compra pelo Clube Ictus, não. É compra na Amazon. O único benefício que a gente está tendo lá é porque, pelo nosso link, a gente tem aquele plano de afiliação da Amazon. É a única entrada financeira que a gente está tendo é de lá, mas quem compra também não paga mais caro por isso. Então,
Assim, a gente pede isso até como um carinho, uma retribuição pelo trabalho que a gente está tendo agora, para que a pessoa adquira por lá o livro. Mas assim, eu já tenho o livro, eu não posso comprar, vou pedir emprestado, vou pegar na biblioteca da escola, na Não tem biblioteca da cidade. problema. Vai, o que eu Só quero tem é que você Kindle, não entre tem para ler. problema. Exatamente. Só isso. E Exatamente. não vai pegando o ser- gancho que você Pode falar. pegando o gancho que você falou de literatura de ficção, eu entendo o que você falou, porque é meio que um ranço entre os cristãos. Tem dois ranços, na verdade. Um é assim, muita gente acha que literatura de ficção é para crianças ou adolescentes, no máximo jovens. Livro infantil ou infanto-juvenil. Eu já sou adulto, eu não leio mais ficção. Agora eu vou ler um livro de teologia, um livro de estudo, alguma coisa desse tipo. É muito triste isso, porque é uma das coisas que a gente tenta desconstruir. E a segunda é, livro de ficção, eu tô perdendo tempo, porque é só lazer. Só que não é perder tempo, e não é só, apesar de ser muito prazeroso, uma boa história, não é só lazer. E assim, se você for um estudante da teologia ou do cristianismo, pensa comigo as inúmeras pregações que você já ouviu na sua vida, nas igrejas aí, na sua igreja. O que você lembra? Da explicação teológica que o seu pastor fez ou da ilustração que ele contou para fazer a aplicação daquela coisa que ele te ensinou? É a história que é memorável, não é o conceito. E aí, quando você lê um bom livro de ficção e você lê com os óculos cristãos, que é o que a gente tenta fazer no Clube Ictus, você consegue fazer o quê? Enxergar Deus nas histórias, enxergar os princípios cristãos, princípios bíblicos, até livros não cristãos, porque no pior cenário você aprende por contra-exemplo, né? Por alguém fazer algo errado e você tem o cristianismo organizado na sua cabeça, e você fala, olha, esse enredo me fez pensar que isso é errado e que isso é certo, e daqui a um tempo você vai lembrar da história e vai continuar lembrando que, olha, o princípio é que isso é certo e que isso é errado. Se você ficar só lendo livros de estudo, é muito bom quando você está lendo, porque ele te dá várias explosões de cabeça e tudo, mas você não lembra daquilo depois. As histórias é aquilo que vai ficar no seu coração. E sim, é um banho de cultura, né? Você precisa, né? Até porque, por exemplo, temos aqui, né, o Fabrício é autor. Fabrício Olha que Cunha, meu legal. amigo, ele é que autor. legal. É um autor de livros. Não de livro, não, de livros. Aí, o Fabrício Autor pode de falar livros. melhor do que eu, então. É, autor de livros. E o Fabrício sabe. Então, o Jean Torque também, o Jean é pastor que entrou, eu não sei se o Jean ainda está aí também. A literatura para o pastor, para o evangélico de maneira geral, né? De maneira geral, a literatura ajuda a gente. Desintoxica. Conectar a gente consegue... com Deus, né? Não, a gente tem mais, você melhora a sua linguagem com as pessoas. Exatamente. Nossa, você melhora e como a sua linguagem. tá precisando, o pessoal tá precisando disso. Você sai das redes sociais um pouco, sai da internet, tem tanta coisa boa, né? Exato. É que nós precisamos valorizar a leitura. Esse negócio está aí há 500 anos, então funciona, desde a impressão dos livros, dos primeiros livros. Esse negócio funciona, gente. O acesso à leitura. Me dói, às vezes, quando eu passo em algumas ruas aqui, às vezes eu vejo dentro do lixo livros. Nossa, mas me dá uma dor, porque, sabe, é sepultar o autor duas vezes. Né? Sim, pois é. Aquelas letras poderiam ter chegado para alguém podia ter lido aquilo, né? Alguém podia ter se deliciado com aquelas aventuras, ter chorado, ter experimentado algumas coisas que estão ali, né? Existem duas coisas, eu sei que para quem é leitor sabe, né? É difícil às vezes você começar a ler um livro, você fala assim, porque eu não quero me apaixonar por esse livro. Eu não quero. Se eu me apaixonar, esse livro vai acabar. E aí, depois que acaba, eu vou ser abandonado outra vez. Nossa, Sombra do Vento deu muito isso, cara. Ainda bem que tem mais 3 para ler, ainda que eu só li um. E assim, você fica pensando, uau, poxa, acabou. E aí você fica chegando no finalzinho e você fala, não. Igual picolé é gostoso, assim. Você vai esperando assim. Mas que bom que tem outros bons livros, né?
Pra gente começar de novo. E a gente tem que voltar a ter experiência de leitura, sabe? Sim. É muito gostoso você ver como que as palavras brincam, como o autor brinca com as palavras e como ele muda e constrói as cenas. Você fala melhor, escreve melhor, se comunica melhor, pensa melhor, tudo melhor. Tem uma TikToker aqui na Espanha, e ela faz o TikTok, e o TikTok dela é assim: um leitor de livros não diz, você vai embora. E aí ela vai lendo, né? Ele diz, quando eu senti a sua ausência, até as moléculas do ar mudaram sua forma. Um leitor de livro não diz, vou ao supermercado. O leitor diz, vou sair em busca daquilo que vai colocar-me de pé para poder voltar para casa e cobrir-te de beijos e de abraços. Um leitor de livro não diz qualquer coisa. Olha, o Gito também é autor de livros. O Gito, nossa, muito autor de livro aqui hoje. O Gito também é autor de livros. Olha que legal. Ele tem experiências muito legais. O Gito escreve muito bem. É um dos caras que eu gosto de ler. O Fabrício Gito. Ele parou de escrever no Instagram, não sei porquê, virou pastor. E aí não virou faz pastor mais. para escrever, é isso? O Mike também, o Mike. Olha aí que legal, muito legal. Gente, muito obrigado, viu? Olha só, o Francine coloca aqui, infelizmente ainda existe muito preconceito no meio cristão, sobretudo pentecostal, com a literatura fantástica. É verdade. Poxa vida, realmente, viu? Só falar um pouquinho sobre isso. Só um exemplo, pastor, sobre essa questão de ler, né? Porque uma vez nós fizemos entrevista com um pastor que foi Peixe Grande, que ele falou assim, poxa, o cristão fala que não gosta de ler. Mas como que Deus fala com a gente, né? Não é através da Bíblia? E a Bíblia não é um livro. Você não tem que abrir para ler. Então, inclusive, mudando um pouco aqui do Ictus Experience, o LBC, que é a Leitura Bíblica Comentada, também foi essa coisa que a gente percebeu das pessoas lerem a Bíblia com aquela coisa, eu tenho que ler, porque é um peso. E, inclusive, a gente está aqui no livro de Lucas, e como é cinematográfico o negócio. Sim. Você começa a ler os milagres de Jesus. A gente teve até o capítulo 8 que a gente postou essa semana, que eu até me empolguei falando, porque como é maravilhoso, como é uma história fantástica, e vidas das pessoas que foram mudadas, e como as coisas, as cenas, elas vão se encaixando até chegar ali no ápice. Gente, isso é literatura. Olha que coisa maravilhosa e que super acessível. E como é gostoso. A gente até recebeu um comentário de uma ouvinte, que ela é muito assídua. E ela falou, eu fiquei morrendo de vontade de voltar e ler Lucas 8 e ver tudo que vocês falaram, do jeito que vocês falaram, porque é isso, tem que ser empolgante. Então não adianta eu chegar e falar assim, então, pastora, a gente vai ler aqui, é o Peregrino, tá? Vai ter aí um cronograma, quem quiser participar, participa. Depois a gente vai ver aí uns encontros. Não, tem que ser uma coisa... Pô, Peregrino é o segundo livro mais lido no mundo, só perde pra Bíblia. O cara tava preso, ele teve um sonho. Que memória esse cara tem? Porque num sonho ele decorou tudo isso, ele botou isso no papel e faz sentido quando foi escrito, e faz sentido agora, e vai fazer sentido daqui a 100 anos. E é isso, tem que ser essa coisa empolgante. Olha só, entrou tanta gente agora só para explicar o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando com a Carol e com o Thiago. O Thiago e a Carol, eles têm uma empresa, a empresa chama Clube Ictus. É um negócio, mas não é qualquer negócio. É um negócio com livros e com leitores. Eles estão desenvolvendo um projeto agora, que é o Experience. E eles fizeram um convite para todo mundo lá no Telegram. Mais de 300 pessoas foram lá escolher 2 livros para ler. E não precisa ser sócio do clube de leitura para poder participar. Mas seria muito importante você fazer parte desse clube de leitura e conhecermos um pouquinho mais. E vai começar no dia 1º de julho. E está tudo explicadinho na página lá do Clube Ictus, Experience. Entra no site e aí lá em cima já vai ter já vai clube.
Experience, lá, o Ictus Experience. Vamos ler 2 livros do C.S. Lewis e vamos ler um livro do John Bunyan, que esses 2 livros. Tá bom? Não precisa comprar o livro com ele. Se você já tiver o livro, tudo bem. Se você já conseguiu o livro por outros meios, também tudo bem. O importante é ler, seguir o cronograma de leitura. Vão ter encontros de leitura sobre esses 2 livros. Eu espero que quem está assistindo agora, que não sabe o que está acontecendo, mas agora está descobrindo o que entenda que é necessário. A literatura nos salva. A literatura... Jesus nos salva, eu sei, tá, gente? Eu sei, uma pessoa diz. Mas a literatura nos torna pessoas mais acessíveis. Sim. Pessoas mais acessíveis. O Fabrício coloca que o cristão tem problemas com a literatura fantástica, já perde na largada Tolkien e C.S. Lewis. É verdade. Quantos cristãos que eu conheci que não conheciam esse autor, que fugiam desses autores porque tem monstro, porque tem essas coisas do capeta. Falou, cara, os 2 eram cristãos e estão fazendo analogias do cristianismo. É mesmo? Vou dar uma chance com esse cara aí. Não, então, minha mãe tem a 4ª série. Ela não estudou, estudou até a 4ª série, mas é uma leitora, é ainda uma leitora ávida. Que legal. Lê muito. Agora, uma visão, ela lê um pouco menos, mas lê muito. Ou lia muito, né? E eu não sabia, eu não percebia essa falta do conhecimento não burocrático, do conhecimento técnico, né, da escola. Eu não sabia que minha mãe não tinha. Por muito tempo eu não sabia qual era a formação da minha mãe, porque minha mãe sempre falou muito bem. A minha mãe sempre escreveu muito bem. Que realmente ler faz com que a gente melhore até os nossos argumentos. A leitura força o leitor a ouvir. A gente para de dar opinião, porque as redes sociais essa necessidade de dar opinião, porque a leitura nos obriga a seguir o compasso de um terceiro. É como caminhar na calçada numa cidade, indo para uma cidade que você não conhece, indo para um lugar que você não sabe onde é. E você precisa do seu condutor. E aí você tem que andar na velocidade que ele está colocando para você. E ler ensina o cristão a fechar a boca e ouvir mais. Que legal. Muito feliz. Ler é uma viagem. É um jeito barato de viajar, de conhecer pessoas fantásticas, tanto os próprios autores quanto os personagens, de conhecer contextos de vida que a gente nunca vai ter acesso, seja porque estamos em épocas diferentes, ou países diferentes, ou realidades diferentes, a gente vai para outros planetas, ou sei lá, qualquer coisa, ou lugares muito perigosos, que se eu fosse na vida real, eu provavelmente seria morto, mas o livro consegue me levar lá com segurança. E eu entender realidades. Então, não, eu tô pensando até em livros jornalísticos assim que vão para zonas de guerra, ou zonas de extrema pobreza e violência urbana. E a gente consegue entender as pessoas que infelizmente vivem esses contextos de vida, ganhar uma grande empatia em relação a eles, coisa que sem fazer isso a gente muito provavelmente ia ser um dos que ia criticar ou que ia atacar esse tipo de pessoa. E a gente ganha empatia, ganha a compreensão de por que a pessoa está ali, ou por que infelizmente ela é refém daquela situação, e o que a gente pode fazer. E tudo sendo preservado aqui dentro da segurança do celular. E sem contar a parte de humor, né? Quantas vezes eu chorei lendo um livro, quantas vezes eu dei risada de gargalhar lendo o livro. E assim, experiências que a gente só vive dentro de um livro. Assim, ler bastante livros de ficção é viver várias vidas dentro de uma vida só. Isso é muito bom. Exatamente. Eu me lembro do livro, esse primeiro livro que eu li, do Sidney Sheldon, que era um livro que minha mãe tinha.
E eu não sabia nada sobre Pacto de Varsóvia, não sabia nada sobre Cortina de Ferro, não sabia nada, absolutamente nada, não tinha nenhum conhecimento sobre isso, mas mesmo assim eu consegui sentir um pouquinho do que significava esse peso, essa dor. Li um outro livro do Machado de Assis, é, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Maravilhoso. Muito bom. a coleção Vagalume. A coleção Vagalume Tantas e tantos peixes grandes começaram a sua carreira literária ali. é que, nossa, assim, eu confesso que o José de Alencar nunca me Não fez foi. gracinha, não foi. Não dava, os cabelos lindos, Mas tudo bem não ir maravilhosos. também. Você não precisa gostar de todos os livros, né? É que eu tenho uma tia que é nativa. Eu não sei como é que a gente pode falar mais agora. Ai, Jesus, como é que a gente pode falar? Eu ia falar Índia, mas já não pode falar mais isso. Pode falar. Ah, não sei qual que é o termo que usa. Ah, não se preocupa com isso, não, Urso. E ela não era tão bonita assim, não, viu? Como o José de colocava ali, não. Olhava o texto, a descrição. Não bate. Não fecha. Não fecha. Não fecha. Infelizmente não fecha. Infelizmente não fecha. Olha o Paulinho aí. O Paulinho. O Paulinho chegou aí, ó, o Paulinho. Só pra gente ir caminhando pro final. Estamos com um bom público. Eu espero que todos eles entrem aí no Experience. Estamos esperando vocês. Venham ler com a gente. É de graça. É de graça. É de graça nos dois sentidos. É de graça que não gasta dinheiro e é por graça que a gente está fazendo isso para vocês. Então aproveite essa bênção. Assim, é interessante porque não tem nada em troca, né? Você entra lá. Não tem. Absolutamente. Vai, né? E eu vou fazer uma pergunta para a gente terminar aqui. Qual a melhor experiência? Assim, a gente falou um monte aqui, mas o que você acha assim? Que pode ser a melhor experiência que um leitor que está voltando a ler ou que nunca teve contato com os livros fantásticos, como por exemplo, John Bunyan é um livro fantástico, o Peregrino é um livro fantástico, e do C.S. Lewis. O que vocês acham assim? O que eles vão experimentar? O que vocês assim, alguém que nunca teve contato com esse tipo de literatura? Eu vou falar pelo C.S. Lewis, tá? Pelas Crônicas de Nárnia. Esse livro eu acho que é um ponto de partida muito importante para esse tipo de pessoa que você falou, porque a história em si, ela é uma história simples, no sentido de que ela é meio que de linguagem infanto-juvenil. Não o contexto e as coisas que ela representa, não. Elas são muito, muito profundas. Mas eu estou tendo a experiência agora de ler com os meus 2 filhos exatamente esse livro à noite. E um tem 5 anos e o outro tem 12. E é muito gostoso de ver neles, na primeira camada, né, aquela ânsia por saber o que vai acontecer na história. Porque a história é muito envolvente. Principalmente o de 5 anos, ele não vai conseguir se aprofundar nos conceitos ali. Tudo bem, não tem problema. O mais velho, eu já percebo que ele está entendendo por que o autor está escrevendo isso, sabe? Então, esse livro, ele é simples, ele atende o pessoal que tem a leitura simples ainda. Ele é profundo para quem tem a condição de se aprofundar naquilo. E ele é muito cativante. Então, para as pessoas que estão retomando ou começando na sua vida a experiência de ler, eu acho que ele é um tiro muito certeiro, no sentido que dificilmente a pessoa vai achar o livro monótono. Ou não vai, sabe como você falou do José de Alencar, assim. Porque ele é envolvente em muitos níveis. E o que eu quero realmente com essa experiência que a gente está fazendo, a gente está chamando ela de jornada, porque eu quero realmente eu quero passar por essa jornada e eu quero olhar para o lado, ter muita gente comigo e perceber que eles também estão se empolgando tanto quanto eu. Eu gostaria que essas pessoas passassem por isso e chegassem no fim e falar, puxa, eu terminei um livro.
para mim e para Carol, assim, a gente tem essa experiência todo mês, várias vezes, sabe? Mas eu me lembro de quando, assim, de adolescente para jovem, depois que eu passei aquele período sem ler, porque é o que acontece quase com todo mundo na época da escola, né? A hora que eu peguei um livro grande e eu terminei, além da história ter sido muito boa, a sensação de chegar lá e falar, cara, eu li um livro. E não foi porque a professora me mandou. Foi porque eu quis ler esse livro. Eu quis ler esse livro. E foi tão bom. E o começo foi tão chato. E eu tive que vencer aquela barreira de... Nossa, eu queria estar vendo desenho, eu queria estar vendo série. Na época não tinha celular, né? Mas hoje eu queria estar na rede social. Não, é um propósito na minha vida, porque eu sei que ler é importante, eu preciso cultivar esse hábito. E quando eu chego no final e falo, olha, última página, cara, eu li tudo isso. Nossa, olha quanta coisa eu grifei. Olha, vou fazer de novo. Com qual? E aí a gente vai estar aqui também para ajudar você a falar, vamos num outro livro bom também junto com a gente. E espero em Deus realmente que isso se torne cíclico de verdade. Assim. E o Peregrino como a Carol falou, ela não pegou ela na primeira leitura, né? E não me pegou na primeira leitura como adolescente, mas agora como adulto, que eu também já li tem uns 3 anos, é um livro que te coloca no lugar como cristão, assim, sabe? Você fala, puxa, como o cristianismo ao mesmo tempo é simples, mas é um compromisso de vida. O quanto eu de fato tenho que me comprometer com Cristo para caminhar a minha vida. A minha vida é a peregrinação, é isso que o livro vai acabar falando, né? E os desafios que o personagem principal vai enfrentar são desafios que eu enfrento todo dia. E às vezes eu não tenho como sair, eu não sei como sair deles. E eu vou ver um cara passando por isso e resolvendo os problemas. De repente é o jeito de eu sair dele. É isso. Pessoal, muito obrigado. Clube Ictus, serviço de um clube de leitura, não é um clube, não marketplace de editora, não é um clube de leitura de verdade, com curadoria, conhecendo os livros, não só livros de temática cristã, mas também de outras temáticas, literatura, os clássicos, livros que estão sendo lançados agora. O clube atinge desde os seus filhos, desde as crianças, até leitores mais com uma leitura mais robusta, digamos assim, que querem conteúdo teológico mais pesado, aquela coisa. Então o clube tem carteirinha para todo mundo, tá? Todo mundo. Então, o clube tem lugar para sócios para todo tipo de sócio. O clube de leitura. Não estou fazendo marketplace, porque também não sou. A gente não pagou o Burjá para fazer isso para a gente, né? Eu faço, eu realmente entendi, essa não é a primeira conversa que a gente tem, eu entendi que esse é um serviço ao povo cristão. É um negócio, mas é um serviço ao povo cristão, porque vocês fazem isso com muito cuidado, fazem como se estivessem realmente fazendo para a sua própria igreja, como se fosse um departamento de igreja. Fazem com muito cuidado, muito zelo, não fazem de qualquer forma. E isso, para mim, é muito importante. Por isso que todas as vezes que tem alguma coisa nova que acontece, aí eu estou sempre divulgando, conversando, e por isso que nós estamos conversando aqui. Você é muito, muito amigo nosso nessa área. Nós agradecemos demais. Tem bastante gente que a gente acha que é parceiro, mas na hora que precisa não tá lá, assim, sabe? É aquele parceiro do interesse, sabe? E é a vida, né? Paciência. Mas o Jaque é muito diferenciado, de verdade. A gente agradece muito o espaço que você abriu para a gente poder falar um pouco da experiência. Espero que tenha cativado quem ouviu essa live, seja ao vivo mesmo, quem viu o vídeo depois. Tem no perfil nosso aí, no Clube Ictus, aqui no próprio Instagram. Vai na nossa bio, lá tem link para tudo que você precisa saber, tá bom? Acho que é o jeito mais fácil de concentrar as coisas aí. Então, eu não assinei para mim, que eu estou morando fora. Infelizmente a gente não entrega fora do Brasil, né? Mas assinei de presente para uma seminarista. E é uma coisa muito legal dar livros de presente. É muito legal, muito legal. Legal. Estimulo também outras pessoas que caso você queira dar de presente também para alguém, o livro pode ser uma boa companhia para outras pessoas.
Carol, Thiago, muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigada, Espero pastor. que Obrigado. esse novo projeto, né, Experiência, seja uma experiência fenomenal. E que as pessoas Amém. tomem gosto pela leitura e aí se tornem também, vocês não falaram isso hora nenhuma, mas eu falo, se tornem sócios do Clube Ictus, né? A Sim. finalidade é promover leitura e que no final vocês façam um bom trabalho de curadoria e separação de livros também. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu? Amém. Amém. Obrigado, Muito Bujá. Obrigada, pessoal. E a gente Obrigado, espera galera que está vocês ouvindo aí. a gente aí, né? E ouça os Obrigado. podcasts também, né? Tem Por que não? tudo. E é legal porque tudo gira em torno do mundo do livro, né? Sim. Tem podcast, vocês têm artigos, tem o podcast também com o irmãos.com, que é o Literário. Literário. É o literário com o Paulinho, com a Adri, que vocês estão sempre comunicando, fazendo leituras e resenhas. Sim. Aliás, A Sombra do Vento sai semana que vem, terça-feira. Nossa, que legal. Que legal. Paulinho tá no mesmo fuso horário que eu, 1h da manhã. Paulinho, Deus te abençoe. Olha, corajoso, hein? Mas aqui tá escurecendo 10h20, 10h25 da noite, tá escurecendo, então agora a sensação de que são 8 da noite pra gente aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. A gente se vê, a gente se fala lá. Eu vou entrar agora no site, você descobre lá certinho como é que funciona, para não perder, porque para não ficar com cara de tiozão que não sabe mexer na internet. Um abraço para todo mundo. Gente. Valeu, Obrigado. boa noite, bom fim de Obrigada, semana gente. para todos. Boa noite, Para vocês até mais. também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.